Imagens exclusivas da câmera corporal de um sargento da Polícia Militar de São Paulo revelam os detalhes da morte da adolescente Victoria Emanuele dos Santos, de 16 anos. O caso ocorreu em 9 de janeiro em Guaianazes, zona leste da capital. Mas as gravações só foram anexadas ao processo judicial em 28 de maio, agora. As imagens mostram o sargento Tiago Guerra, de 39 anos, apontando sua arma para Cauê Alexandre, irmão da vítima, e desferindo uma coronhada na cabeça do jovem. No mesmo momento, a arma dispara e atinge Victoria no peito. A gravação contradiz a versão inicial do PM, que alegou ter sido agredido por Cauê, justificativa refutada pela própria câmera corporal. Victoria estava com a família após o expediente em uma adega, quando presenciou um roubo nas proximidades. Ao saírem para observar a movimentação policial, foram abordados por Guerra. A mãe da adolescente, Vanessa Priscila, acompanhou tudo e descreveu o desespero da filha. Ajoelhei, abre aspas, ao pé do policial pedindo socorro, mas eles priorizaram algemar meu filho. Victoria morreu por hemorragia interna no Hospital Geral de Guaianazes. O delegado Victor Safadi Maricato, responsável pelo caso, concluiu que o sargento agiu com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de matar ao usar a arma como instrumento de agressão. Em seu relatório, destacou: coronhadas contrariam a doutrina das polícias brasileiras. Guerra. O policial foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Ele permanece no presídio militar Romão Gomes e agora é réu tanto na justiça comum quanto na militar. O caso reacendeu o debate sobre o uso de câmeras corporais na PM de São Paulo. Em maio, o governo do estado de São Paulo assinou um acordo para ampliar os equipamentos, mas o novo modelo, que exige ativação manual pelos PMs, é criticado por entidades dos direitos humanos, que temem a subutilização. Vanessa Priscila resumiu a dor da perda. Abre aspas, ele precisa pagar pelo que fez. Minha filha era alegre, vaidosa, só me restam saudades. Bom, para falar sobre esse tema, sobre mais um caso de excesso de violência da PM que choca o país inteiro, eu convido o sociólogo e escritor Benedito Mariano. Boa tarde, Benedito Mariano. Como está, meu camarada? Tudo bem aí? Tudo bem, boa tarde, meu camarada Dom Ernesto. Querido, faz tempo que a gente não se fala. Infelizmente, a gente só se encontra aqui no TVT News, segunda edição, para falar sobre casos de violência policial e um mais chocante do que o outro. E agora, né, como muita gente já esperava, infelizmente, eh, com essa revelação das imagens, o caso da Vitória fica pior. Como é que o senhor analisa, primeiro, a demora, né, do acesso às imagens das câmeras? E segundo, a tragédia por si só. Boa tarde, Mariana. Obrigado pela presença, querido. Eu que agradeço, Dom Ernesto. Bom, essa ocorrência é absurda, né? É, dois jovens estavam vendo uma ocorrência e foi o jovem agredido com a coronhada na cabeça e, simultaneamente, dispara e mata a sua irmã, né? Essa ocorrência é mais um exemplo das ocorrências absurdas que vêm acontecendo no estado de São Paulo, ocorrências que caracterizam mais a ação miliciana do que policial, né? Então, eu estou há tempo dizendo que nós estamos vivendo uma crise no estado de São Paulo. Há uma ação permanente de transformar a maior polícia militar do estado de São Paulo em uma instituição miliciana. É inaceitável essa ocorrência, né? E ainda bem que tinha câmeras corporais para comprovar a ação absurda, né? Talvez se não o policial não tivesse com a câmera,
seria mais um, abre aspas, confronto forçado, né? A partir da informação dos policiais. Por isso que é importante não só ter câmeras corporais, mas ela funcionar permanentemente, né? Eu fui crítico, por exemplo, da portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, que fala sobre câmeras corporais e abre a possibilidade do policial acionar ou não a câmera. É um absurdo, essa possibilidade. A Câmara tem que funcionar permanentemente porque ela esclarece efetivamente o que aconteceu. Infelizmente, além dessa ocorrência que vitimou uma adolescente, nós tivemos a ocorrência na Baixada Santista com mais de 80 vítimas, em que a maioria absoluta dos policiais não usavam esse equipamento. Talvez se todos estivessem com câmeras corporais permanentemente, né, os dados do resultado dos casos dessa operação com característica de vingança na Baixada Santista seria outro, né? É lamentável que a maioria dos casos vai na perspectiva de de não serem indiciados, os policiais serem arquivados, e as câmaras corporais seriam uma prova importante sobre o que aconteceu na Baixada Santista e prova aqui uma ação desastrosa, absurda, covarde, né, contra dois jovens que estavam apenas vendo uma outra ocorrência, saíram correndo e foram tratados dessa forma, né? Eu me pergunto, às vezes, Dom Ernesto, se essa ocorrência acontecesse num bairro nobre da cidade, em que dois adolescentes fossem ver a ocorrência, o comportamento dos policiais seria o mesmo? Né? Tudo indica que não, né? Então, nas periferias, né, as ocorrências sempre são de maneira truculenta, violenta, né? Então, passou da hora de ter um protocolo sobre abordagem policial que não leve em conta a cor da pele, a condição social, o bairro aonde as pessoas moram. Porque esse tipo de violência, infelizmente, ela é sistemática nas regiões periféricas das cidades e da e das cidades aqui de São Paulo e em outros lugares do país, né? Infelizmente, nós temos ainda uma cultura de capitão do mato nas nossas instituições policiais que precisa dar um basta nesse ciclo, né? A PEC da Segurança Pública propõe estabelecer novos protocolos. Eu diria que um dos principais protocolos que precisam ter uma mudança nacional é o protocolo de abordagem. Não é admissível ter abordagem policial diferente nos bairros nobres e diferente nos bairros periféricos, né? Nos bairros periféricos, a violência é sistemática pela ação policial. E esse caso, infelizmente, que vitimou uma adolescente de 16 anos, é mais uma das dezenas de ocorrências que tem crescido nessa gestão, no meu entendimento, desastrosa, sob o comando do tenente Derrite. Mariano, o que assusta aí, bom, é um quadro de horror essa ocorrência desde o início, né, até a gente comentando aqui, a gente fica horrorizado, né? Então, me chamou muita atenção foi, primeiro, a abordagem, né? Independente de estar sendo filmado ou não, e eu acho que o quadro fica pior quando chegam as imagens e o próprio policial militar sabia que estava sendo
filmado. Ou seja, se existia a possibilidade dessa imagem acabar sendo selecionada entre milhares delas para, né, servir de prova, eu fico imaginando esses policiais sem as câmeras corporais. Isso me parece ser um debate tão evidente na sociedade, inclusive fizeram pesquisa aqui quando o governador Tarcísio estava, né, primeiro ele disse que era absolutamente contra as câmeras corporais, depois ele deu uma mudada de opinião, né, aquela coisa meio do oportunismo político. Agora, a sociedade está vendo, né? Eu vou pedir para colocar aqui a imagem de novo. É inadmissível, como o Mariano falou, né, desde a abordagem, né, o protocolo de abordagem. Rapaz, é um troço tão horrível, né? O Arnóbio está me dizendo aqui que o rapaz é autista ainda, né? Não sei se é isso aqui, ele está dizendo aqui. É um horror. Então, eu fico pensando aqui, Benedito Mariano, o que falta para a sociedade brasileira, sobretudo nesse caso aí, a sociedade paulistana, se manifestar e se mobilizar para que todo policial use câmera corporal full time, ligada o tempo todo. Qual é o caminho para essa questão, Mariano? Primeiro, eu já sugeri ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que mude a portaria para que as câmeras sejam utilizadas full time, o tempo integral, e não abrir espaço para que o policial estabeleça quando vai utilizar ou não a câmeras, porque, evidentemente, eh, em ocorrências onde fica claro o abuso policial, as câmeras não vão ter registro nenhum. Então, as câmeras têm que funcionar 24 horas, né? E, evidentemente, que o próprio sistema depois define quais as imagens internas que não têm a ver com o trabalho policial não serão divulgadas. Enquanto o policial estiver em ação operacional, a câmera tem que estar funcionando full time, né? Permanentemente. Então, eu já expressei que foi um equívoco da possibilidade, numa portaria federal, do policial desligar o equipamento. Então, as câmeras são fundamentais, mas mais do que as câmeras, né, é fundamental ter novos protocolos de abordagem, né? Passou da hora de estabelecer que é inaceitável ter abordagem diferente na periferia e na região nobre da cidade ou das cidades, né? Porque essa ocorrência é uma demonstração inequívoca do que a vida humana na periferia não vale nada, né? E não vale nada por alguns agentes do Estado. Isso é inaceitável, né? Então, eu ainda sonho de nós termos no Brasil, né, batalhões da Polícia Militar de policiamento de proximidade, né? As polícias precisam ser treinadas para fazer policiamento comunitário, policiamento que dialoga com a comunidade, porque enquanto isso não acontece, a população da periferia sofre duas vezes. Sofre com a violência, muitas vezes praticada pelo crime organizado, né? E sofre pela violência absurda, né, cometida por policiais, né? Então, esse tipo de ação, evidentemente, que afasta a polícia da população, que passa também a ter medo e receio da polícia. Polícia é feita para proteger as pessoas e evitar o crime, né? Eu acredito que essa ocorrência, pela simbologia dela, da maneira pela qual dois jovens foram vítimas, um com agressão com arma e a outra uma agressão letal, né?
deveria ser encaminhado aos organismos internacionais, à Comissão de Direitos Humanos da OEA, à Comissão da ONU, né, para que nós tenhamos também pressão internacional para que se tenha novos protocolos de abordagem no Brasil, né? O que eu posso dizer é que é inaceitável, é com tristeza que a gente vê mais uma vida humana de uma adolescente, né, sendo ceifada por um agente do Estado e por nenhuma razão eh, que a perspectiva de um policial usar arma de fogo é quando está em uma situação de confronto, né, com alguém em ato delituoso. É a única condição. Esses dois jovens não estavam em ato delituoso, não confrontaram os agentes do Estado, portanto, a morte dessa adolescente é inaceitável. Infelizmente, temos outros casos, como do filho do médico que foi morto a queima-roupa, que também não cometeu nenhum delito, né, não confrontou com arma de fogo a polícia, que era a condição de uso de arma de fogo, é quando a polícia é confrontada com arma de fogo, né? Então, essa ocorrência é um absurdo e eu espero que o Ministério Público tenha uma ação mais permanente de controle externo da atividade policial em São Paulo, porque esse tipo de ação mais violenta está se tornando não exceção, mas regra, o que nós condenamos e repudiamos. Muito bem. Esse é o sociólogo Benedito Mariano. Olha, a gente precisava, viu, de mais cabeças pensantes como a tua, ô Mariano, porque é insuportável, né, a violência, sobretudo a polícia militar, não só aqui de São Paulo, mas sobretudo a polícia militar de São Paulo. Você citou aqui a Operação Escudo, a Operação Verão. É uma vergonha para história da polícia militar, que tem muito policial, né, muitas mulheres e homens que são policiais e que têm responsabilidade no cumprimento do dever, e etc. Agora, é uma pena que a gente tenha um comando que passe, né, esse tipo de mensagem, né? Sou contra, o governador disse isso várias vezes, sou contra as câmeras, né? O próprio secretário de Estado, né, de Segurança Pública, o Derrite também, ex-componente da Rota. É muito triste tudo isso. Mariana, vou me despedindo de você. Muitíssimo obrigado pela participação, viu, camarada? Estamos aqui, atentos à disposição. Eu estou acompanhando você, você está divulgando o teu livro, né, recém-lançado pelo Brasil todo. Isso é importante porque a gente precisa, né, de pesquisa, precisamos de pessoas que são especialistas na área para debater essa questão, né, de frente, sem curva, que é o que você faz muito bem, querido. Eu queria terminar aqui, meu querido Dom Ernesto, dizendo o seguinte: eu estava, quando estava ouvidor, fazendo uma pesquisa, mas não deu tempo de concluí-la, porque não fui reconduzido, né? 90% dos policiais militares que têm atividade operacional não estão envolvidos em atos de letalidade policial, né? Noventa Em por média, cento. 90%. 90%. Ou seja, 10% dos policiais militares de São Paulo, repetidamente, repetidas vezes, cometem as mesmas ações que levam à morte de pessoas. Portanto, é possível estabelecer um levantamento, um critério de atuação, né, para que a letalidade policial diminua em São Paulo, sobretudo a letalidade policial em casos como esse, em que não há justificativa nenhuma para uma ação letal
da polícia ou por uma ação repressiva da polícia. Então, vamos continuar insistindo, né? Infelizmente, minha solidariedade à família da adolescente Vitória, e nós temos que exigir um protocolo diferente de abordagem para que não tenha sempre as mesmas pessoas sendo abordadas de forma violenta e truculenta. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Mariano. Falamos em breve. Um abraço forte. Obrigado pela presença Abraço, aqui no TVT News, bom segunda programa, edição. Dom Ernesto. Obrigado. Prazer. Prazer meu.